Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a bactéria H. pylori. Quando pensamos no que causa câncer, fatores como genética e estilo de vida normalmente vêm à mente, mas alguns patógenos também podem levar a diagnósticos da doença. É o caso da bactéria H. pylori, uma das mais comuns no mundo. Segundo um relatório recente da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer, mais de 2 milhões de casos de câncer no mundo são atribuídos a infecções bacterianas ou virais. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o cirurgião geral Ernesto Alarcon. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. É uma honra, é um prazer estar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas. Doutor, para a gente começar então, para quem está em casa acompanhando aqui o nosso quadro, queria que o senhor falasse um pouquinho o que é essa bactéria. A bactéria H. pylori, a Helicobacter pylori, ela é uma bactéria que coloniza a mucosa gástrica. Essa bactéria ela é amplamente presente na população e no mundo, estima-se que mais ou menos 50% da população mundial esteja contaminado, tenha a bactéria Helicobacter pylori. Quando não se tem doença gástrica, ou na parte digestiva alta, a bactéria Helicobacter pylori pode não ser tão nociva, mas quando a gente já tem algum grau de lesão, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo crônico, aí nesses casos, principalmente nesses casos, a presença da bactéria de forma crônica pode acabar trazendo aí alguns malefícios, acentuar os sintomas mesmo, trazer um risco aumentado para alguns tipos de cânceres, então a gente tem que estar sempre atento aí a essa questão. Exatamente, doutor. E como que essa bactéria ela pode causar aí um câncer no estômago, até mesmo no intestino delgado? Essa pessoa provavelmente não cuidou dessa bactéria e por isso ela desenvolve esse câncer. Eu queria que o senhor explicasse como que isso acontece. A gente acredita que isso acontece através da presença crônica da bactéria ali e lesão na mucosa do trato digestivo alto, Existem algumas cepas da bactéria que produzem algumas toxinas, E essas toxinas ali causando lesão de forma crônica pode levar a alguns tipos de cânceres, como o adenocarcinoma, mesmo adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma de esôfago distal, principalmente, nos casos de refluxo crônico e esôfago de Barrett, e também pode levar a uma associação bastante frequente ao linfoma Malte, que também pode ocorrer secundária à presença da bactéria de forma crônica. Doutor, essa bactéria ela também está relacionada aí a outras doenças, como úlceras, no estômago, é isso? Sim, também está relacionada, principalmente, na verdade, a doenças benignas, Então, as gastrites, a úlcera, os refluxos mesmo. Entendi. E como que ela é transmitida, Qual que é a forma de transmissão da H. pylori? Então, existe uma história por trás da transmissão e até um mito que às vezes rola na sociedade, Antigamente, assim, a gente tinha de evidência mesmo de que a bactéria só era transmitida de forma iatrogênica através do exame da endoscopia, Depois, houve-se também muito ensaio sobre a transmissão contato a contato, de pessoa para pessoa, contato de saliva. Hoje a gente entende que a transmissão ela é através de alimentos contaminados, água ou alimentos contaminados de alguma forma por pessoas que têm a bactéria, que estão colonizados pela bactéria, Então, na verdade, é um ciclo fecal-oral,
Então, é através dessa forma que ocorre a contaminação, alimentos ou produtos ali mal lavados, contaminados com a bactéria que, de alguma forma, foi eliminado nas fezes, né, de pessoas contaminadas. Entendi, doutor. Então, nesse caso, a gente aqui é um alerta, né, para a população ver bem o que vai comer aí na rua, né, se alimentar aí de uma forma mais saudável, né, não, porque geralmente essa contaminação é mais frequente, né, quando você come aí pelos estabelecimentos, não sabe ao certo aí a procedência do alimento também, é isso? Exatamente, exatamente. A gente pede para que tome muito cuidado, né, com a preparação dos alimentos, o ambiente, né, como esse alimento é preparado, né, é processado, com a higiene das pessoas que estão ali envolvidas nesses preparos alimentares, né. A gente tem evidências de que em lugares onde a higiene é melhor, o saneamento é melhor, até mesmo sociedades mais desenvolvidas acabam tendo um nível de contaminação de Helicobacter pylori menor do que lugares, países subdesenvolvidos, né, locais onde o saneamento básico não é tão adequado. Então, e aí, nesse sentido, a gente vai até levar as medidas de prevenção ali, né, que a higiene das mãos, o saneamento mesmo, esses cuidados acabam minimizando, né, a transmissão da bactéria e a contaminação. Exatamente, o doutor tocou num ponto que eu acho muito importante, porque apesar da pandemia, né, ter passado, a gente nunca deveria abandonar aqueles hábitos, né, o álcool gel, a lavagem das mãos com mais frequência, né, doutor? Exatamente, exatamente. E aí não só pensando em Helicobacter pylori, né, mas todos os patógenos aí que a gente adquire através da forma, através do contato, né, de uma certa forma, que não é só respiratório, mas sim por contato às infecções bacterianas de uma forma geral, os vírus, né, principalmente os vírus que acometem a parte digestiva, né, as enteroviroses, são todas dessa forma que se transmitem, né. Quais são os sintomas que as pessoas costumam apresentar normalmente, né, num quadro de infecção por essa bactéria? De uma forma geral, nos quadros de gastrite, de esofagite, de úlceras mesmo, né, as pessoas vão sentir ali dor abdominal, pode ter náusea, enjoo, aquela queimação, né, epigástrica, ou que sobe um pouco aqui atrás do peito também. Eu digo isso porque, assim, a bactéria, ela pode estar relacionada a esses sintomas, pode até acentuar esses sintomas numa pessoa que já tenha, né, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, mas existem muitos casos onde o paciente é portador da bactéria, mas também é assintomático, né? Então, acho que a presença desses sintomas de uma forma persistente, né, por mais de 30 dias, ou de uma forma recorrente, tem que levar a pessoa a investigar. Doutor, e nesses casos, né, como que é feito o diagnóstico da bactéria? Normalmente, a pessoa, quando tem esses sintomas, se ela tiver de uma forma persistente, mais prolongada, tiver alguma alteração de exame físico, algum sinal de risco, algum antecedente familiar mais importante, a gente acaba lançando mão da endoscopia, né? E na endoscopia a gente pode pesquisar, a gente normalmente pesquisa a bactéria ou através do teste da urease, que é um teste respiratório, né, para identificar a presença da bactéria ou não, ou através de biópsia mesmo, né, a gente colhe um pedacinho do material ali de alguns pontos do estômago, do duodeno, e pesquisa se há bactéria ali presente ou não. Mas existem outras formas também de ser pesquisada, né? Se a gente quiser só pesquisar a bactéria, aí a gente pode fazer exame de sangue, né? Buscando uma sorologia para ver se há presença ou não, se há anticorpos ou não de fase aguda ou fase crônica. Pode fazer exame de fezes também para ver se há presença da bactéria, né, nas fezes. Doutor, acho que o grande problema aí são as pessoas que não têm sintoma, né?
que não apresentam nenhum sinal dessa infecção pela H. pylori. Nesse caso, o diagnóstico aí é um achado, então? Sim, se o paciente não apresenta sintoma nenhum e por algum motivo ele faz, né, o exame e identifica a presença da bactéria, é um achado. E nesses casos até a gente vai ter que avaliar bem, né, a sintomatologia e o resultado do exame para ver se justifica o tratamento, porque a chance de recontaminação, na dependência do caso, é muito alta, né, visto que a bactéria tem uma alta prevalência na sociedade. Agora, os pacientes sintomáticos ou com lesões mais importantes nos exames, aí a gente tem uma tendência sempre a tratar. Doutora, só para explicar, esclarecer também, a endoscopia é um método simples, né, geralmente, de se fazer, leva poucos minutos, o paciente é sedado, é isso, né? Isso, a endoscopia é um exame relativamente simples, rápido, né, e não vou dizer baixo risco, porque é um exame invasivo, né, e todo exame tem seus riscos, até pela sedação, tudo, então a gente tem que ser um pouco criterioso ao pedir um exame que seja um pouco mais invasivo, como é a endoscopia, né, onde a gente passa uma câmera por dentro da boca que desce pelo trato digestivo e vai ver ali até o estômago e o comecinho do intestino. Para fazer isso, a gente precisa dar uma analgesia para o paciente ou deixar ele dormindo, sedar um pouco mais, para que ele tenha um conforto durante o exame, né? Porque senão o paciente vai sentir muito desconforto, vai ter enjoo, vai ter dor mesmo. Então, a gente precisa é um exame rápido e simples, mas não isento de complicações, né? E também, às vezes, não indicado para alguns pacientes. Então, pacientes que têm um quadro respiratório mais importante, né? Que possam ter uma depressão ao sedar, pacientes que tenham outras comorbidades, pacientes em vigência de uso de anticoagulantes, tudo isso vai aumentando o risco do procedimento. Então, a gente precisa ponderar bem, né, o risco-benefício em se fazer o exame, né, para que tenha uma indicação precisa. Certo. Doutor, e qual que é a forma de tratamento mais indicada para erradicar a bactéria? A bactéria a gente trata com antibióticos, né? Existem alguns protocolos de antibiótico terapia, e aí vai depender se o paciente é alérgico a algum tipo de antibiótico que a gente normalmente prescreve, se o paciente já fez algum tratamento da bactéria e há quanto tempo, né, para saber se a gente está diante de uma prima infecção ou se é uma reinfecção, né, que vai ser feito um retratamento, mas basicamente é a combinação de antibióticos durante um determinado período que hoje em dia a gente tende a tratar por 14 dias, né, com uma combinação de antibióticos que vai variar de paciente para paciente. E, doutora, acho importante também a gente reforçar que para ter um tratamento aí efetivo, as pessoas precisam seguir, né, essa medicação corretamente, porque pode correr o risco de ter uma resistência depois, né, bacteriana, isso também. Isso, se a gente não trata adequadamente ou se a gente fica tratando repetidamente de forma incorreta, a gente acaba não conseguindo matar, né, a bactéria, ou a bactéria vai desenvolvendo resistência àqueles medicamentos. Então, é importante que aqueles pacientes que tenham a indicação do tratamento e recebam, né, a prescrição do tratamento, façam de maneira correta. Não adianta tomar o remédio um dia, não tomar o outro. A gente perde a faixa de atividade terapêutica da medicação, né? E aí diminui muito a chance de um tratamento efetivo, de realmente matar a bactéria, né? Com certeza. Acho que para a gente encerrar então o nosso quadro, deixar aí um recado, né, um alerta para que a população também nunca se automedique nesses casos, procure um gastro, né, investigue esses sintomas para que também isso futuramente não se desenvolva aí num câncer de estômago, de intestino também. Exatamente. Acho que aqueles pacientes onde há um antecedente familiar mais importante, né, para
doenças da parte digestiva, para cânceres, né, de estômago, intestino delgado, ou os pacientes que têm queixas recorrentes ou persistentes, né, de dor abdominal, enjoo, azia, queimação. Eu acho que esses pacientes têm que procurar, né, um cuidado específico, médico, né. Acho que tem várias especialidades médicas aí que estão habilitadas e habituadas a esse tipo de avaliação e tratamento, né? Então, o cirurgião, o gastro, o próprio clínico, basta estar atualizado aí, né, sobre o tema para que possa fazer o tratamento mais adequado, indicar o exame quando necessário, né? E principalmente a gente sempre ter, né, a população ter sempre em mente que os cuidados de higiene e saneamento são fundamentais para diminuir e minimizar, né, as contaminações para diversas doenças, viroses, parasitoses e contaminação por bactéria como Helicobacter pylori também. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua disposição e pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço, foi um prazer e com a disposição. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!